Olá, caros alunos! Eu sou a professora Aline Barbosa, sou doutora em Administração de Empresas e nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos e os formatos de varejos. Você sabia que existem mais de 20 tipos diferentes de lojas de varejo? Desde aqueles maiores, como os shoppings e aquelas grandes lojas de departamento, até aquele pequenininho, aquela padaria pequena do bairro, aquele mercadinho ou aquela quitandinha da esquina, também são tipos diferentes de lojas de varejo. O que eles têm em comum é que ambos oferecem, fornecem, vendem produtos em pequenas porções para consumidores finais. Mas para a gente entender um pouquinho sobre as diferenças, qual é a diferença de uma grande loja de departamento para uma quitanda da esquina? Então eu vou falar um pouquinho, vou explicar um pouquinho dessas diferenças para você. Então, o nosso primeiro grande tipo aí de loja de varejo são as lojas de departamento e elas são divididas em dois tipos. A gente tem as lojas de departamento completas e as lojas de departamento juniores. As lojas de departamento completas são aquelas lojas de departamento grandes que tem ali acima de 500 metros quadrados. Elas estão localizadas geralmente em pontos comerciais de grande movimento, então, por exemplo, em grandes avenidas, em marginais, onde tem um grande fluxo de carros e de pessoas. São lojas que possuem vários setores, então, por exemplo, setor de cama, setor de mesa, setor de banho, setor de decoração. Então a gente pode pensar, por exemplo, numa Tokstok, numa Leroy Merlin, numa Telha Norte, numa C&C, Etna. São grandes lojas de departamento que possuem aí várias seções vendendo coisas completamente diferentes umas das outras. Então a gente tem um modelo de venda de autosserviço, onde a pessoa caminha pela loja, escolhe os seus produtos e vai para o caixa efetuar o pagamento. Então a gente tem aí esse tipo de loja de departamento completa. Quando a gente vai para a loja de departamentos juniores, a gente tem um modelo muito parecido, mas a gente tem lojas ali entre 200 e 400 metros quadrados, são lojas menores, também são lojas de departamento, então elas também possuem subdivisões, mas elas têm uma capacidade menor. Consequentemente, elas têm menos produtos nas suas seções, nas suas prateleiras, tá? Para atender aí os seus consumidores. Depois, a gente vai para a loja de conveniência. E a loja de conveniência é totalmente diferente da loja de departamento. Loja de conveniência, geralmente, ela vai estar situada em postos de gasolina, em regiões também que tem uma movimentação grande, tá? Um fluxo grande de pessoas. Ela vai ter um horário de funcionamento estendido entre 12 a 24 horas e a ideia é que essa loja de conveniência supra necessidades dos seus consumidores locais ou os transeuntes daquela região para itens que eles não vão encontrar em outros lugares por causa do horário. Então, geralmente, numa loja de conveniência, existem poucas opções de produtos, mas com um valor alto. Você já experimentou comprar, por exemplo, uma latinha de refrigerante numa loja de conveniência? O valor é bem maior do que se você comprasse num supermercado, por exemplo. Mas como o nome já diz, conveniência. Você paga pela conveniência de comprar aquela latinha de refrigerante perto da sua casa ou às 2 horas da manhã, se ela for uma loja 24 horas. Então, essas diferenças, pequenas diferenças, mudam aí o que é uma loja de departamento do que é uma loja de conveniência. Depois disso, a gente pode falar, por exemplo, das mercearias, armazéns, empórios, bares, cafeterias, lanchonetes, quitandas, enfim, comércios menores que vão vender seus produtos, geralmente produtos alimentícios,
alguns produtos também alcoólicos para o consumidor final. Então, nesse tipo de estabelecimento, a venda ela é feita diretamente para o consumidor em pequenas partes. Ela funciona no autosserviço. Ela tem aí características bem similares às características das outras lojas de varejo. Mas os preços são menores, então esses comércios menores eles acabam oferecendo um valor, eles têm um custo diferente da loja de conveniência, mas tem um preço um pouco maior geralmente do que as grandes lojas de supermercado, os hipermercados, porque esses eles conseguem ter um valor diferente, porque tem um volume maior de vendas, tem um volume maior de compras, e isso faz com que esses varejistas consigam oferecer para o consumidor final um preço menor no produto final. Além disso, esses comércios menores, esses varejistas menores, eles possuem uma variedade menor. Então, por exemplo, se você vai comprar molho de tomate e você vai num Carrefour ou num Extra, você vai encontrar 15, às vezes até mais marcas e variações diferentes de um único produto. Nesse caso, o molho de tomate. Quando você vai numa mercearia ou numa quitanda ou numa padaria, você vai encontrar uma quantidade reduzida, às vezes 2 ou 3 marcas no máximo. Então essas são aí algumas pequenas diferenças ou grandes diferenças que a gente pode perceber nessas lojas de varejo. E aí, quais outras diferenças você consegue perceber nas lojas de varejo que você frequenta? Reflita sobre isso, depois você me conta. Eu espero encontrar você em breve. Até mais! Olá, caros alunos! Eu sou a professora Aline Barbosa, sou doutora em Administração de Empresas e hoje a gente vai fazer uma viagem ao túnel do tempo para entender um pouquinho o surgimento do varejo no Brasil. Você já deve ter ouvido na sua rua ou em algum lugar aquele carro do ovo, ou o carro da pamonha, ou o carro da Cândida. Você já deve ter ouvido em algum momento esse tipo de comércio, esse tipo de varejo aí na sua rua ou em algum lugar. Mais ou menos, quando a gente fala ali da metade do século XIX, o varejo no Brasil, ele não era do jeito que a gente está acostumado. Então, por exemplo, não tinha loja onde você pudesse ir para comprar roupas, sapatos, eletrônicos ou qualquer outro objeto, qualquer outro produto. A venda, ela era feita por esses, digamos, carros, de rua. Naquela época não eram com carros, eram os chamados caixeiros viajantes. Eram vendedores que tinham diversos itens, desde itens pessoais e diversos objetos que eles vendiam para as pessoas. Então, dessa forma é que o comércio acontecia naquela época. Quando a gente avança um pouquinho aí para o final do século XIX, a gente tem a importação do modelo norte-americano, tá? Começa aí essa ideia de lojas de departamentos que a gente conhece hoje como C&A, como Casas Bahia, por exemplo, que são lojas que vendem diversos itens diferentes, tá? Esse tipo de mercado, ele foi sofrendo diversas alterações ao longo dos anos, com o passar aí dos séculos. Como a gente conhece esse modelo de loja hoje, isso mudou bastante, tá? Mas essa ideia de ter lojas grandes que vendem várias coisas, elas surgem aí no final do século XIX para a gente, tá? E aí quando a gente avança um pouquinho mais e chega aí na década de 40, a gente tem a modernização do modelo de varejo. Tá? A gente tem, por exemplo, um caso bastante emblemático da loja Sears, tá? Que é uma loja norte-americana que veio primeiramente no Rio de Janeiro, depois para São Paulo, e eles trouxeram um modelo de loja de departamento mais próximo do que o que a gente conhece hoje.
Então, por exemplo, eles trouxeram o conceito do autosserviço. O que é o autosserviço? É você ir até uma loja e escolher o item, você ter o item acessível ao alcance das suas mãos. Hoje pode parecer que é muito fácil, né? Que isso é muito simples, mas isso não existia, tá? Isso é um conceito que vem aí importado para a gente, tá? Principalmente dos Estados Unidos, que começa aí na década de 40. Então, o cliente poder andar pela loja e poder pegar os produtos, isso surge na década de 40. Além disso, outras mudanças foram acontecendo ao longo da década de 40 em diante. Quando a gente chega na década de 60, a gente tem aí a implantação dos shopping centers, que com certeza você conhece ou já foi em algum shopping center, mesmo que seja um pequenininho na sua cidade. Eles surgem aí na década de 60. A partir daí, a forma de comércio ela começa a mudar bastante, porque esses shopping centers eles conseguem trazer uma série de benefícios que outras lojas não conseguiam. Então, por exemplo, pequenos comércios acabaram perdendo espaço para grandes lojas, grandes redes dentro desses shopping centers. Então, a forma de varejo mudou muito com o surgimento dos shopping centers aqui no Brasil e no mundo também. A partir da década de 70, então, a gente tem aí a expansão de diversos setores do varejo. Então, a gente tem grandes lojas que a gente conhece hoje, como Casas Bahia, a gente tem o Pão de Açúcar, as lojas americanas, são grandes redes de varejo que surgem na década de 70 e trazem aí também várias diferenças para a forma como a gente consome e principalmente como as coisas são comercializadas para a gente. Depois, na década de 80, as empresas começaram a perceber que o produto poderia ser utilizado como uma forma de diferenciação. Então, ao invés de ter apenas o produto A e B, na minha loja eu vou ter o produto C e D, ou eu vou ter o produto A e B com uma embalagem diferente, com uma roupagem diferente. Então, os varejistas começaram a perceber que era possível ter aí diferenciação dos seus produtos em detrimento ali de outros varejistas, tá? Então, por exemplo, a gente tem nessa década de 80 a expansão das redes de franquia, como por exemplo o McDonald's, Pizza Hut, Bob's, são franquias que expandem nesse período e hipermercados também, como por exemplo o Carrefour, acabam surgindo aí nessa década de 80. Depois a gente avança um pouco mais na década de 90, a gente tem aí uma atenção maior para o consumidor, né? Um foco maior, não só na venda, mas em entender, em encantar o consumidor. Então surgem conceitos, por exemplo, como o posicionamento, em que as empresas elas vão buscar posicionar, como por exemplo o Nike, é uma marca para atletas, para esportistas, né? Boticário, uma marca voltada mais para beleza, para cosméticos. Então, esse posicionamento começa a ser feito pensando no consumidor. Além disso, na década de 90, surgem aí dois importantes aspectos para o varejo. O primeiro deles é o Plano Real, que traz uma estabilidade maior para esse segmento, porque a economia acaba entrando, a inflação, né, acaba sendo controlada, mas traz também aí desafios financeiros para esses negócios. Além disso, surge o Código de Defesa do Consumidor, porque isso impactou no varejo. Antes desse Código de Defesa do Consumidor, o varejista ele não era responsável pelo que ele vendia. Então, se ele vendesse um determinado produto com defeito, o problema era do fabricante e o consumidor tinha que se entender com o fabricante. A partir do Código de Defesa do Consumidor,
O varejista também é responsável por aquilo que ele vende. Então, se o produto estiver danificado, se a embalagem estiver com algum problema, o varejista também tem responsabilidade nisso. Então, trouxe aí uma série de desafios para esse modelo, né, para os varejistas. Além disso, nesse período também surgem aí o varejo eletrônico, né? Então, os varejistas começam a enfrentar os desafios da tecnologia e da modernização nas suas operações. Então, olha que interessante, a gente conseguiu aí traçar um panorama desde a metade do século XIX até os tempos atuais, sobre como foram esses mais de um século aí de sobrevivência e de história do varejo, com as suas mudanças, as suas alterações, para você perceber que o varejo como você conhece hoje era totalmente diferente do varejo de antigamente. E como essas mudanças foram afetando a forma como as empresas varejistas se posicionam e como elas comercializam os seus produtos. Eu espero que você tenha curtido a nossa jornada aí na volta ao passado e eu vejo você numa próxima. Até mais! Olá, caros alunos! Eu sou a professora Aline Barbosa, sou doutora em Administração de Empresas e nessa videoaula eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o conceito de varejo. Você já se perguntou o que é ou o que significa essa palavra varejo? Você já ouviu falar nessa palavra? O varejo está presente nas nossas vidas praticamente desde os nossos primeiros anos. Por quê? As lojas de varejo, os varejistas lojistas, eles comercializam dos mais diversos produtos, desde as fraldas e as mamadeiras que a gente utiliza desde bebezinho, até os produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, como alimentos, roupas, móveis, tecnologia, enfim. Praticamente tudo que você tem aí na sua casa, ou tudo que eu tenho aqui comigo, veio de uma loja de varejo. Mas como que surgiu isso, né? Esse termo varejo, de onde vem? A origem do termo, ela é muito legal, é bastante curiosa. A gente tem aí o termo retail, que significa retalhos em português, que dá origem aí à ideia de varejo, que é a ideia de vender em retalhos, em pequenas partes. Quando a gente traz o conceito para o Brasil, o surgimento do termo varejo no Brasil, ele é um pouquinho diferente. Você já teve a experiência de ir comprar tecido em lojas de tecido? Na cidade de São Paulo, a gente tem uma região do Brás, que é um bairro bastante famoso e tem várias lojas de tecido. Então, quando você vai numa loja dessa, tem metros e metros e rolos imensos dos mais diversos tipos de tecido. E quando você chega nessa loja, você compra por metro. Então eu quero 2 metros de seda ou quero 5 metros de flanela. Você vai escolher ali o tecido e vai comprar por metro. O vendedor, ele tem uma régua que tem ali 2, 3 metros, tá? E essa régua, o nome dessa régua é vara, tá? E a partir dali, ele vai medir se você vai levar 1 metro, 2 metros, e ele vai fazendo essa medição. O termo varejo no Brasil vem disso, dessa vara, que é uma régua que vai medir porções, que a gente pode fazer a relação com os retalhos, que é a definição aí em outras línguas, nos Estados Unidos, por exemplo. Mas ambos os conceitos trazem para a gente a mesma definição, que é o quê? O varejo é a venda em pequenas porções. Então, por exemplo, quando você vai comprar arroz, ou alguém da sua casa vai comprar arroz, não compra 15 toneladas de arroz. Você volta para casa com um pacote de 1, 5 ou 10 quilos de arroz ali, dependendo do lugar que você compra. Por que isso?
Porque a venda a varejo é a venda para o consumidor final. E isso acontece porque o consumidor final, ele não vai comprar quilos e quilos do mesmo produto. Ele vai comprar pequenas porções. Ele vai comprar retalhos. Ou ele vai comprar ali uma unidade de medida menor do que uma grande empresa. Então, o que está por trás do conceito de varejo é essa venda, essa comercialização de uma empresa, de um varejista, para um consumidor final, que vai comprar em pequenas porções. Isso se difere, por exemplo, do atacado. Então, por exemplo, quando você compra por atacado, você compra para revender. Então, por exemplo, é muito comum na mesma região de São Paulo, no Brás, que também vende muitas roupas, as pessoas irem até o Brás, comprarem no atacado 100 peças de roupa, 200 peças da mesma roupa. E aí elas vão comercializar essa roupa, essas peças, para o consumidor final. Então ele acaba sendo também ali um tipo de varejista. Então a diferença do atacado, você compra por atacado, compra em grande quantidade para revender, por exemplo. E no varejo você compra em pequenas quantidades. Mas aí você pode estar se perguntando, professora, mas não tem um meio termo aí? Tem um conceito de atacarejo, que é, por exemplo, aqueles grandes supermercados como Tenda, Atacadão, Açaí, são supermercados considerados atacarejo, porque eles vendem grandes quantidades, mas geralmente para o consumidor final ou para aquele pequeno produtor que tem um carrinho de lanche, que ele compra numa quantidade um pouquinho maior, mas acaba sendo ainda numa venda a varejo. Tá? Então a gente tem aí esse meio termo de grandes marcas, de grandes lojas de varejo que vendem tanto no atacado quanto no varejo. Mas quando a gente fala de varejo, a gente está falando então da venda de pequenas partes de um varejista para um consumidor final. Mas o varejo, ele não acontece só em lojas físicas, então só na lojinha que vende determinados produtos. O varejo ele pode acontecer de porta em porta, ele pode acontecer pela internet, ele pode acontecer por telefone, por venda de catálogos. Então, toda a venda que acontece do varejista, do prestador para o cliente final, a gente chama de varejo. E aí eu convido você a refletir sobre os desafios para os varejistas, agora que a gente vive uma era tão digitalizada, tão informatizada. Tem algum varejista que você conheça que esteja aí mudando e esteja pensando em mudanças no seu formato de venda? Então, ao invés de vender na lojinha presencial, ele está explorando novos canais de vendas a partir da tecnologia e da internet? Eu convido você a refletir sobre isso. Quais são os desafios aí que a tecnologia e a internet têm trazido para o varejista, para aquele prestador de serviço ou aquele vendedor de produtos que tem uma loja física e agora está explorando novos canais? Eu deixo você com esse desafio e a gente se vê numa próxima. Até mais!